Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Estaremos hoje estudando um novo tema, a morte e vida, o poder da língua, o poder de tudo aquilo que falamos. Você já ouviu um ditado que diz assim: até mesmo o tolo, quando se cala, passa-se por sábio? Então, isso pode ter muito mais valor às nossas vidas do que nós imaginamos, pois tudo o que falamos acarreta ou carrega em si um grande peso. Pode gerar sentenças, pode gerar bênçãos ou maldições. Para entender um pouquinho mais sobre isso, vou estar explicando basicamente desde o começo como podemos identificar aí o surgimento do poder nas palavras, quem gerou, onde surgiu e como nós herdamos isso e o peso que isso tem em nossas vidas. Venha comigo e vamos estudar um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos estudar esse assunto. Morte ou vida, o poder da língua. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago 1, 19 ao 20: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, prontos a ouvir e tardios no falar. Devemos ouvir com sabedoria, claro, ter ouvidos sarados e curados pelo Espírito Santo do Senhor e buscar ouvir todo o ensinamento, tudo que vem de bom e tudo aquilo que ouvimos de mal, que possamos ter corações curados para que isso não nos afete e não germine em nós algo que venha a ser passado a outro. Tá? Mas na questão que diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, no momento de ira, podemos professar com nossos lábios muitas coisas que nossos corações podem se encher em determinados momentos, que não vão produzir bons frutos. Produzirão ira da parte que está ouvindo e muitas vezes liberarão sentenças e propiciarão que o inimigo tome conta de áreas para fazer as suas maldades através das nossas sentenças. E como diz o próprio título desse tema que estaremos estudando aí, que está lá em Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, temos poder sobre a vida e a morte. Aquilo que falamos, aquilo que sentenciamos do plano natural é ouvido no espiritual e pode gerar bênçãos ou maldições, vida ou morte. E diz bem claro no final: comerão do seu fruto. Tudo aquilo que geramos com a nossa boca, as sentenças e as determinações do mundo espiritual que virão em contrapartida para nós serão consequência daquilo que geramos. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Vou apresentar de uma forma simples, uma forma descomplicada, como aonde se gerou essa questão de esse poder que a nossa língua herdou, para que possamos entender. Aqui estamos. Aqui se originou o primeiro relato onde é mencionado o poder das palavras, como o falar teve essa força de gerar vida, gerar natureza. Foi através de quem? Do nosso Pai, do nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque tudo ele fez com o falar, com as palavras. A única obra qual ele fez com as suas próprias mãos fomos nós, que fomos feitos no seu amor, com a sua capacidade criativa, ele nos fez com a sua própria mão. O restante da obra de Deus, tudo foi feito pela palavra de Deus. Diz-nos assim uma sequência de versículos que eu estarei lendo para deixar bem claro assim, essa grandeza das palavras de Deus. Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então tudo era trevas. Deus criou das trevas, e nas trevas ele criou a luz, para que pudesse haver a diferenciação entre dia e noite. Gênesis 1:6, disse Deus:
haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas, quer dizer, as águas que estão acima do limiar e as águas que estão abaixo. Gênesis 1, 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Toda essa imensidão do mar que nós vemos aí, navegamos por horas, quando se fazem excursões, se fazem cruzeiros, né? Então tudo isso, Deus mandou que se ajuntassem em um só lugar, se formasse o mar e aparecesse a parte seca, que é aonde nós habitamos a terra, né? A terra seca. E seguindo, Gênesis 1:11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Todas as árvores que nós temos, seja as frutíferas ou as não frutíferas, tudo pela palavra de Deus, pela ordem de Deus se fez, se criou, se formou belo e se formou saboroso, né? Todas as coisas foram feitas pela sua palavra, tudo que nós usufruímos até os dias de hoje. Lá seguindo Gênesis 1, 14 e 15. Disse Deus: haja luminares no firmamento no céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então, o grande astro, o sol, a lua, que nos dão luz de noite e de dia nas suas intensidades respectivas, esses grandes astros foram criados pelo simples falar de Deus, para que pudéssemos marcar o tempo, para que pudéssemos marcar as estações, para que pudéssemos ter o calor durante o dia e nas épocas certas, para que as marés fossem controladas aí pela proximidade da lua. Então tudo que de grande se fez nos luminares, pela palavra de Deus, assim se fez. Seguindo, Gênesis 1, 20. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Então todo esse mar grandioso se encheu de vida pela palavra de Deus, e também os ares pelas aves que até hoje estão aí para encantar-nos muitas vezes com suas cores, com seus cantos. Tudo se fez pela palavra de Deus. O último da sequência, Gênesis 1 e 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Vemos aí a finalização, né, das ordens de Deus pela palavra, trazer à criação aquilo que não existia pela palavra. O próximo ato é a criação do homem, que se fez com as mãos, porque era a obra suprema ali da criação, algo que seria semelhante ao próprio Deus. Teríamos as características para lembrar a grandeza do próprio Deus aqui na Terra. Então esse foi feito com as mãos de Deus. Mas podemos notar aqui que as grandes coisas, os mares, as divisões de terra, o limiar que divide as águas que estão acima do firmamento e as que estão abaixo, toda a criação que usufruímos até o dia de hoje para alimentação, para, enfim, animais domésticos, animais selvagens, tudo se fez pelo simples falar de Deus. Aí você pode se perguntar, e o que tem a ver você falar do que Deus fez pela palavra? Deus, o todo-poderoso Criador do universo, comparado com nós, seres humanos? Devemos lembrar, como foi falado no assunto sobre batalha espiritual, nós somos espelho do Criador. Tanto na nossa tricotomia, que faz uma sombra, né, da trindade de Deus, né, nos seus aspectos, assim como também nesse dom que nós herdamos de Deus. Pode-se ver pela primeira tarefa que Deus deu a Adão, que era nomear todos os animais e o nome que ele desse do seu próprio entendimento. Assim seria. A primeira outorgação de Deus, dessa autoridade que nós teríamos pela palavra. E é esse assunto que estaremos estudando no próximo slide. E a partir daí entenderemos aqueles que entendem essa
essa autoridade recebida do próprio Deus, através da palavra, e aqueles que não entendem e sofrem as consequências. Vamos estudar e entender isso pausadamente para que isso seja bênção para as nossas vidas. Então, para entendermos aí essa questão de compreensão do poder das palavras, a gente vai falar de um texto de Josué, mas antes, um fato que aconteceu um pouco antes disso que nós vamos estudar aqui, que foi quando Deus deu uma ordem direta e específica para Moisés, para que lá na região de Meribá, que o povo incomodava Moisés pela falta de água, e Deus disse assim: profetize a rocha e ela dará água, fale a rocha. Nesse momento, devido a tanto importúnio por parte do povo israelita, Moisés, num momento de ira, num momento assim de se sentir tão pressionado, por um povo que ele fez tanto por esse povo, ele feriu a rocha por 2 vezes novamente, como tinha sido feito na outra ocasião, mas não foi o que Deus mandou. Então ele não entendeu essa ordem direta de Deus, que ali começaria realmente a ser passado essa questão de autoridade, entendimento aí do poder da palavra. Mas, indo agora para esse texto que está visível na nossa tela, Josué, pela convivência que ele teve com o próprio Moisés, um aprendizado ali empírico ali na prática com Moisés, tomando as decisões, estando ali próximo, sendo o ajudador ali de Moisés nas tarefas ali, ele entendeu isso, e na intimidade que ele mesmo tinha com Deus, ele entendeu esse fato do poder que nós temos nas palavras, não porque nós temos poder, não porque a nossa palavra tem poder por si só, mas pelas sentenças que elas geram, e se nós estamos ligados à fonte, ligado ao Pai, ligado ao Mestre, nós podemos entender qual é o sentimento dele. Então as nossas palavras, elas ganham um poder muito maior de fazer coisas extraordinárias para cumprir a vontade e o desejo de Deus em nossas vidas. Precisamos entender isso. Então vamos lá, Josué 10, 12 ao 14, esse texto que está na tela. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse, Sol, detenha-se em Gibeão, e você, Lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se aproximou, a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Aqui fica muito bem claro no final: atendido à voz de um homem. Josué falou. Deus não tinha dado essa instrução, não está relatado isso. Josué falou, mas por quê? Por que ele falou? Porque o coração de Josué estava ligado ao coração de Deus. Ele sabia qual a vontade de Deus para o seu povo. Então essa sentença que ele declarou era embasada em tudo que ele tinha de relacionamento com Deus, em tudo que ele sabia da vontade de Deus. E por essa palavra que ele liberou, aconteceu esse grande fato. O sol parou. Aí vem uma questão que alguém pode abordar: mas o sol não gira em torno da Terra? Pois é. Então, olhamos essa imagem e podemos ver a grandiosidade de Deus. Se não foi o sol que parou, foi todo o céu, toda a galáxia em volta, todos os planetas em volta do sol pararam pela ordem de Deus, para que se realizasse a vingança de Israel sobre os seus inimigos. Então, queira olhar por um lado ou pelo outro, a grandiosidade de Deus se mostrou e se comprovou cumprindo a palavra de um homem que estava segundo o seu coração, fazendo a sua vontade. Então, é isso que precisamos entender: a vontade de Deus para as nossas vidas, para podermos realizar
coisas grandiosas não para nós mesmos, mas para todos aqueles que estão ao nosso lado, que dependem de nós, da nossa vida espiritual, do nosso entendimento em Deus, para frutificar e fazer a vontade dele em nossas vidas e na vida delas. Porque nós fomos chamados não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para outros, para nos entregar às obras e à mão do Pai para que ele frutifique através de nós. Isso é entender o poder da palavra. Mas alguns não entendem. E aí as consequências podem ser severas. Veremos no próximo slide. Então, aqui a consequência do que é você não entender o peso de uma palavra. E nós seremos cobrados por aquilo que falamos. Deus Ele está pronto a nos perdoar, mas nós precisamos entender aquilo que falamos e reconhecer e admitir aquilo que falamos, pois muitas vezes a consequência virá e o peso disso pode ser muito grande. Aqui na cena nós vamos ter um fato que já aconteceu no Novo Testamento. Josué estava no Antigo Testamento e esse assunto relatado está no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, posterior à ascensão de Cristo da terra. Então vamos lá, é um texto um pouquinho longo, mas para a gente entender faz-se necessário a leitura dele. Atos 5, do 1 ao 10. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Aqui precisamos só entender assim, as palavras elas têm poder, mas as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que escrevemos, aquilo que postamos no Facebook, no Instagram, aquilo que nós curtimos às vezes, elas são uma forma de nós expressarmos e externarmos aquilo que pensamos, aquilo que queremos compartilhar. Então aqui que ao começo ali parece que a Ananias não falou, mas ele mentiu contra o Espírito Santo está dentro de nós, ele sabe aquilo que pensamos, ele sabe aquilo antes de ser gerado no nosso coração, ele já sabe, né? Então nesse sentido da mentira. E na consequência, mas foi perguntada a confirmação e ele confirmou isso. E a sua mulher confirmou já com palavra também, né, que foi isso mesmo, ela confirmou o valor ali, que na verdade era metade do valor. Então aqui, primeiramente, a propriedade e o valor dela, como diz o próprio texto, era deles. Eles não precisavam compartilhar. Mas a igreja naquele momento, os fiéis que se convertiam, estavam vendendo as suas propriedades, os seus bens, e pegando e trazendo aos pés dos apóstolos para que fosse compartilhado por todos, para que ninguém tivesse falta de nada. E aqui numa intenção de se passar por
justo, se passar por bom, né, perante os demais, esse casal fez isso. Vendeu, pegou o dinheiro e disse que tinha vendido pela metade. Então, não só eles mentiram na palavra, como na intenção. A intenção deles não era boa. A intenção deles era acarretar fama para si. E nós que pertencemos ao reino não precisamos de fama. Nós precisamos de galardão nos céus. A nossa coroa está nos céus. Como diz a própria palavra de Deus, que a mão esquerda não saiba o que a direita dá. Então nós não precisamos fazer galardeio, não precisamos fazer propaganda daquilo que ajudamos, a quem ajudamos. E as intenções nesses casos são más. E aí colocamos mentiras com as nossas palavras para professar isso, uma falsa caridade, estamos mentindo, estamos pecando. E o pesar disso e a consequência disso, temos aí a morte, simplesmente a morte de alguém que pecou contra o Espírito Santo, mentiu para o Espírito Santo de Deus. A própria palavra dele gerou a sentença de morte dele. Então, não estar alinhado com o Espírito Santo de Deus, não estar em comunhão com a Trindade divina, vai nos levar a gerar muitas vezes sentenças e problemas para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares, como foi o caso de Ananias e Safira, e muitas vezes para os nossos familiares da família maior, da família original, nossos pais, nossos filhos, enfim. Nosso ambiente de trabalho pode sofrer por coisas que falamos, nocivas, tóxicas, muitas vezes que achamos na nossa própria justiça pessoal, entendimento que não foi por mal, mas a palavra, depois de proferida, ela não volta, você não consegue abocanhá-la com os dentes novamente. Saiu de seus lábios, ela tem o peso determinado, ela tem o alvo determinado e ela vai trazer consequências. Então, que possamos usar aí a matemática, temos 2 ouvidos e uma boca, que possamos ouvir mais e falar menos. E quando falarmos, que meditemos naquilo que vamos falar para ver qual será a receptividade da pessoa, se ela vai entender, se estamos nos comunicando da forma correta e não estamos falando palavras que podem matar espiritualmente alguém, pode matar profissionalmente alguém, porque independente se você está sendo nocivo com as suas palavras no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, no seu ambiente espiritual ali, as pessoas que comungam com você na presença do Senhor, seja institucional ou virtualmente, ou numa célula, enfim, em qualquer um desses lugares que você estiver cedendo, alguns gostam de usar essas palavras, cedendo a sua boca ao diabo, não, tudo que nós temos é do Espírito Santo, mas se nós não vigiamos, as nossas palavras serão usadas por ele, e aí aquilo que eu já expliquei lá no outro tema, a palavra gerada é como se fosse uma procuração que o inimigo vai usar com o seu nome para fazer maldades, para gerar mágoas em corações, para gerar contrições, para gerar sentimentos de tristeza, coisas que vão prejudicar as pessoas ao seu redor. Isso se refletirá na sua vida, pois Deus vai cobrar de você. Satanás já está condenado, o fim dele já está certo. Agora, quem ele puder levar com ele, ele levará. Eu vou finalizar esse tema nesse ponto, com essa imagem, com essa abordagem, porque para não ficar muito extenso o vídeo, mas esse vídeo continuará na parte 2, onde estaremos abordando a aplicação em uma história bíblica, estaremos abordando essa aplicação da palavra segundo o coração de Deus, da palavra segundo a vontade do homem, e o seu peso e a sua consequência. Te espero no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas atualizações.